Bom dia! Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre o item 11 do capítulo 7. Vamos primeiro fazer uma prece, então. Uma prece de agradecimento, uma prece que possa expressar todo o nosso sentimento de gratidão, todo o nosso amor pela doutrina espírita, todo o nosso amor por Jesus, todo o nosso amor pelo conhecimento que pode transformar as nossas vidas. Apenas agradecer por tantas bênçãos maravilhosas e tantas oportunidades de aprendizado. Que assim seja. Então, vamos lá. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, item 11, o orgulho e a humildade. Lacordaire, Constantina, 1863. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos proporciona em poder ajudar o vosso aperfeiçoamento. Então aqui, por enquanto, o espírito Lacordaire, que está se manifestando, ele está agradecendo pela oportunidade de poder nos ajudar para o nosso aperfeiçoamento. E vem nos encorajar. Vamos ver o que vem pela frente, parece interessante, né? Porque ele diz que veio nos encorajar para que sigamos no caminho, num bom caminho. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda a graça de colocá-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis em provação e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la resplandecer aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós, e os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são pouco seguidos. Será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com o vosso próximo? Acho que é difícil, né? Ser caridoso se não for humilde. Não, pois a humildade iguala os homens. Mostra-lhes que são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduz ao bem. Sem a humildade, apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se virtudes que não tendes, como se vestisseis uma roupa para ocultar as deformidades de vosso corpo. Então, quando a gente não tem humildade, a gente fica se vestindo, se enfeitando de virtudes que na verdade a gente não tem. Aquela coisa para inglês ver, né? Deformidade de vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos de sua humildade, que o fez tão grande e colocou-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Só um parênteses aqui, ele está falando de Jesus, né? Lembrai-vos da humildade que o fez tão grande. Jesus já era espírito puro quando o planeta Terra foi criado. Ou seja, o grau de elevação, o grau de pureza desse espírito, Jesus, é inimaginável por nós, né? E ele se sujeitou a encarnar num corpo físico, coisa que não é necessária, e aliás, para ele é muito difícil isso, né? Foi muito difícil no sentido assim, ele teve que se densificar, vamos dizer assim, se diminuir muito para poder entrar num corpo físico como nós temos hoje aqui na Terra.
Então, e além disso, ele ainda foi carpinteiro, né? Ele não foi um superstar da época, ele foi carpinteiro. E além disso, se sujeitou à tortura, à cruz, tudo que aconteceu com ele. Mais humildade que isso, difícil a gente ter um exemplo de maior humildade que esse, né? Então tá falando aqui pra gente tomar como exemplo a humildade de Jesus. Não ficar se achando, né? Resumindo, não ficar se achando. Não ficar se vestindo de virtudes que na verdade não temos. Casca. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Pra gente não ficar tentando parecer o que não é. Ser humilde é aceitar quem nós somos, aceitar como nós somos e o que nós realmente temos para oferecer. E o quanto nós ainda precisamos evoluir. Assumir. Isso não é demérito nenhum. Demérito é fingir o que não é, né? Lembrai-vos de sua humildade, de Jesus, que o fez tão grande e colocou-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que os títulos e as riquezas são as recompensas dadas ao seu mérito. Então, tipo assim, os orgulhosos, os que valorizam demais títulos e riquezas, não é isso que eles querem? Estão dizendo para o universo que é isso que eles querem. Títulos, riquezas, fama. Então tá, então fica com isso. A recompensa do reino dos céus não é para eles não estão buscando isso. A gente tem o que a gente busca. Vamos lá. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que os títulos e as riquezas são as recompensas dadas ao seu mérito, e que sua origem é mais pura do que a do pobre. Então ele se acha alguém melhor do que os pobres. Acreditam que isso lhes é devido por direito. E quando Deus retira, acusam-no de injustiça. Ridícula cegueira! Deus vos distingue pelo corpo? Acaso o do pobre não é igual ao do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grandioso e sábio. Nunca acrediteis a Deus as ideias que os vossos cérebros orgulhosos imaginam. A gente tem mania, né, de imaginar Deus, acreditar em Deus da forma como a gente acha que Ele é. Mas quem somos nós? Nós não temos capacidade nem de entender Deus. Quanto menos de achar que Deus pode ser imperfeito da forma como nossa mente alcança. Nossa mente não alcança a perfeição. Nós não conseguimos imaginar, visualizar a perfeição. Então, nós não conseguimos visualizar Deus, porque ainda mais encarnados, ainda mais enquanto encarnados, nós não temos essa visão de Deus, nós não conseguimos imaginar como Ele é. Então, mas nós temos que ter noção disso, de que nós não sabemos, não podemos ficar achando que a gente sabe e que Deus é do jeito que a gente quer, que Deus fala com a gente do jeito que a gente quer, que Deus responde as coisas do jeito que a gente quer, entendeu? Então, vamos continuar a leitura aqui. Acreditam que isso lhes é devido por direito e tal. Acaso, aqui, Deus não fez duas espécies de homens, fez todo mundo igual, todo mundo que foi criado simples e ignorante, e os avanços que nós temos nessa estrada da evolução dependem de nós, do nosso mérito, do trabalho que fazemos, do quanto nós avançamos. Todos nós fomos criados simples e ignorantes e todos nós chegaremos ao mesmo destino, que é a perfeição espiritual. Como? Fazendo o trabalho de vivenciar as situações da vida de uma forma proveitosa, né? De forma proveitosa. Sem revolta, com coragem, com fé, com resignação, quando é necessário a resignação. E assim todos nós chegaremos ao mesmo destino,
a velocidade com que caminhamos nessa estrada, que começa no simples e ignorante e termina na perfeição, vai depender de nós, do nosso livre-arbítrio e do quanto nós aproveitamos as provas pelas quais passamos. Quanto nós aprendemos com elas, né? E a revolta nos faz perder a oportunidade do aprendizado. E isso vai nos atrasando. A revolta e a não submissão. E duvidar de Deus, a soberba. Aqui o assunto é soberba, né? Soberba é orgulho e humildade. Rico, enquanto tu dormes sob tetos dourados ao abrigo do frio, não pensas em milhares de irmãos teus, iguais a ti, estirados na sarjeta? Não é teu irmão, teu semelhante, o infeliz que passa fome? Sei que com essas palavras teu orgulho se revolta. Concordarás em lhe dar uma esmola, mas nunca em lhe apertar fraternalmente a mão. Gente, vamos fazer uma pausa aqui queria que vocês me ajudassem a refletir sobre isso. Tô feliz que vocês estão aqui. Bom dia, mãe. Bom dia, Vilma. Bom dia, Cauê. E vamos pensar juntos. E se vocês quiserem escrever aí nos comentários, seria interessante. Já aconteceu alguma vez com vocês de você dar um pão, uma esmola, um dinheiro, comprar alguma coisa para alguém que está na porta do mercado, entregar, e a pessoa ficar feliz, ficar agradecida, mas você perceber que ela fica muito mais emocionada quando a gente olha nos olhos e pergunta: tá tudo bem? Por que você tá nessa situação? Quando você conversa, ou quando você só olha no olho e fala uma palavra qualquer, um bom dia, a pessoa já se sente assim, porque a maioria das pessoas, eu não sou exemplo nisso não, porque poucas vezes também eu não tô me usando como exemplo, eu tô perguntando para vocês se já aconteceu. Porque a maioria das pessoas passam por essas pessoas que estão na rua, que estão lá abandonados, que estão caídos, e a gente nem vê. Parece que eles são invisíveis, a gente passa por eles como se eles não existissem. Daí eles já têm que superar, já tem que ser humilde, já tem que se humilhar a ponto de te abordar mesmo você tendo passado por ele fingindo que não viu. Ou às vezes a gente não é nem por mal, a gente nem lembra que eles existem, é como se tivesse ali uma parede, né? Daí eles já têm que superar essa situação de você ter passado por ele e não ter enxergado, para vir falar com você. Daí, além de você, aí você dá alguma coisa, ou às vezes fala que não pode dar nada, mas olha para eles, olha de verdade, assim, olha e conversa, ou dá um bom dia, ou deseja que Deus abençoe, qualquer coisa assim. Isso parece que enche o coração deles de uma forma. Eu já percebi isso algumas vezes que eu tive a oportunidade de fazer, às vezes até parar para conversar um pouco, sabe? Dar uma força, dar um apoio, dar uma palavra amiga, dar um silêncio para eles falarem, um ouvido, né? Que eles são muito pouco ouvidos. Então, às vezes, só da gente fazer isso, a pessoa parece que já dá uma... Sabe? Parece que eles dão uma reanimada, assim, eles conseguem se sentir um pouco mais aliviado e com mais forças para continuar. Eu já percebi muito isso. Então, aqui tá falando, ó, que às vezes a gente, ou os orgulhosos que tá falando aqui, dão uma esmola, mas dão assim, né? Tó. A pessoa tá aqui, você nem olha, tó. E nunca dá um aperto de mão, um olhar de carinho. Concordarás em lhe dar uma esmola, mas nunca em lhe apertar fraternalmente a mão. O que, dirás tu? Eu, descendente de sangue nobre, poderoso da terra,
Serei igual a este miserável que se veste de trapos? Ilusória vaidade de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão abaixo e a mim tão alto? Esse é o pensamento do incrédulo, né? É verdade que vossas roupas não se parecem em nada, mas se ambos ficassem sem elas, que diferença havia entre vós? A nobreza de sangue, dirás tu, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre senhor e do plebeu? Entre o do senhor e o do escravo? Quem te garante que também já não foste um miserável e infeliz como ele? Então, quem nos garante que nós não fomos miseráveis e infelizes como essas pessoas e hoje estamos em uma situação melhor, exatamente para ver como nós reagimos, exatamente para ver se nós aprendemos a lição e valorizamos o que temos, somos gratos pelo que temos e, além de tudo, ainda possamos nos colocar no lugar da outra pessoa sem humilhá-la, sem colocá-la numa situação de constrangimento, né? E aqui me fez lembrar de uma parte do livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, em que eu não vou relatar detalhes aqui da situação, mas só o insight que eu tive aqui. Aqui tá falando, né? Qual a diferença entre você e essas pessoas? Ou você e pessoas muito acima de você em termos materiais? Qual é a diferença? Né? A aparência pode ser muito diferente, mas por dentro, o que vale é por dentro. Ele tá falando aqui que o sangue é igual, que se tirar as vestes de trapos de um e as vestes maravilhosas de outro, o corpo é igual. Então, eu me lembrei dessa passagem do livro de André Luiz, em que uma moça, ela tinha uma aparência no mundo espiritual, né? Porque no mundo espiritual a gente permanece com um corpo perispiritual. Depois, se vocês tiverem interesse em saber o que é isso, quem não sabe, novamente eu digo, comentem, falem comigo pra gente saber que mais a gente pode conversar, que mais é de interesse de vocês, mesmo que fuja do evangelho, porque a gente pode fazer em outros momentos conversas de outros assuntos, né? Aquilo que eu tiver condições, o que eu estudar, o que eu buscar em livros pra gente aprender juntos, né? Não tem pretensão nenhuma de dar aula, por exemplo, sobre perispírito. Mas seria interessante a gente bater uns papos aí sobre assuntos de interesses de vocês. Mas agora não vem ao caso explicar o que é o perispírito, só dizer que existe, mesmo depois de desencarnado, nós continuamos vivos, né? E nós continuamos com uma aparência. Nós continuamos sendo vistos pelos outros com determinada aparência, que é normalmente a que nós tivemos na última encarnação, em geral. E a moça era muito linda, sabe? A aparência dela era maravilhosa. Só que quando foi dado às pessoas que estavam envolvidas ali na situação a oportunidade de enxergar o espírito sem a aparência de beleza, sem a aparência física, que não é corpo, mas o perispírito tem a aparência de um corpo físico. E o espírito é o que a pessoa realmente é, sem nenhuma casca, vamos dizer assim, né? Sem nenhuma máscara, sem nenhuma veste, sem nada que tampe o que ela realmente é. Quando foi dado a eles verem o espírito dela, era monstruoso, era um monstro mesmo, era medonho. E aí o André Luiz ficou assustado e falou, mas não é a mesma pessoa, esse espírito, esse ser que está diante de nós aqui, horroroso, monstruoso, não era aquela moça linda? E aí foi dada a explicação para ele que
a verdadeira aparência das pessoas é a do espírito. E por mais que nós, enquanto encarnados, só enxerguemos o corpo, a gente não enxerga o espírito, os espíritos desencarnados nos enxergam como nós somos, de verdade, sem corpo. E aí? Como que nós estamos aparecendo no mundo espiritual? Será que nós temos uma aparência bonita? Será que nós somos cheirosos? Será que nós somos agradáveis aos olhos, aos sentidos de quem nos vê? A Vilma colocou aqui, já comprei sim quando me pedem, sempre na entrada do supermercado, mas envergonhada confesso que não parei para conversar. A gente não tem o hábito, né? E é difícil às vezes pra gente também. Até porque, infelizmente, tem muitas pessoas mal intencionadas. Às vezes a gente é enganado, às vezes a gente é assaltado, então a gente tem medo um pouco. Não sei se é o teu caso, né, Vilma? Mas no meu caso já aconteceu muitas vezes, de eu não conversar, de eu não parar para conversar por causa de medo. Mas às vezes quando eu me sinto segura e converso, eu vejo que, nossa, aquilo é para a pessoa, aquilo tem um valor muito maior, quando é uma pessoa boa, do que qualquer coisa que eu pudesse comprar para ela. Então, eles são muito carentes, e essa carência não é só material, essa carência é emocional também, né? Então, vale a pena, às vezes, a gente conversar um pouco, num ambiente seguro, numa situação que a gente não se sinta nem envergonhado, nem com medo, aproveitar para conversar um pouquinho, porque o bem que a gente faz para essas pessoas, quando a gente conversa um pouquinho com elas, é muito grande, mais do que a gente imagina, dá pra ver nos olhos deles. Mas só o fato de a gente dar alguma coisa material já tem muito valor também, né? Às vezes a pessoa tá passando fome. Deixa eu só tomar um golinho de água que ficar falando sem parar seca a boca. Quem te garante que também já não foste um miserável e infeliz como ele, que não pediste esmola, que não a pedirás um dia àquele mesmo que desprezas hoje? Quando a gente olha do ponto de vista da vida espiritual, nós sabemos que o mundo dá voltas, que hoje nós estamos numa situação, amanhã nós podemos estar numa situação oposta, né? Homens que maltratam mulheres podem ser mulheres maltratadas em outra encarnação. Pessoas que desprezam mendigos podem ser mendigos em outra encarnação, né? Então, não podemos ficar, a gente não pode ficar se achando porque não sabemos o dia de amanhã. A encarnação de amanhã. Que não pedirás um dia aquele mesmo que desprezas hoje, não acabam para ti as tuas riquezas que imaginavas eternas, como o corpo envoltório perecível de teu espírito? A vida não é eterna, né? A vida material não é eterna. Então, tudo que a gente conquista na vida material, a gente vai necessariamente perder. E se a gente vai necessariamente perder, não vale a pena colocar isso como objetivo de vida, porque isso é decepção na certa, né? É certeza que vai perder. O corpo, a gente tem que cuidar, né, do nosso corpo, preservar a nossa saúde, a nossa higiene e tudo, mas não devemos ter como objetivo o culto ao corpo e nem o culto às coisas materiais. Porque isso vai morrer e o que vai sobrar de verdade é o que nós conquistamos de virtudes. Já pensou perder tudo e não ter virtude para levar? Mas, nossa, perdi tudo que era material e também não desenvolvi virtude. Quem sou eu agora? Nada. Tem que começar do zero, né? Volta-te humildemente para ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo e sobre o que faz a superioridade e a inferioridade no outro. Pensa que a morte virá para ti como para todos,
que os títulos não te pouparão a ela, que pode te atingir amanhã, hoje ou daqui uma hora. Nós não sabemos nem se nós vamos estar vivos daqui uma hora. E se te fechas no teu orgulho, então te lastimo, pois serás digno de piedade. Orgulhoso, que foste tu antes de ser nobre e poderoso? Talvez estivesses mais baixo do que o último dos teus criados. Curva a fronte orgulhosa, que Deus pode rebaixar no momento em que a elevas mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Apenas as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. O resto não. Todos os espíritos possuem a mesma origem e todos os corpos são moldados da mesma massa. Nem títulos e nem nomes os mudam em nada. Eles irão para o túmulo e não vos garantem a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade, sim, são títulos de nobreza e eternos, coisas que durarão para sempre. As nossas conquistas espirituais, as nossas conquistas de virtudes como caridade e humildade. Essas sim nós vamos levar para sempre. São conquistas que é impossível tirar de nós. As outras, não. Só por um curto período de tempo nós as teremos. Então, não vale muito a pena investir. Vale a pena, sim, repito e vou repetir sempre. Vale a pena, sim, a gente buscar o conforto, a gente buscar boas condições materiais, físicas, de saúde, de conforto, já falei, de tudo que é material. E sim, podemos ter prazeres materiais. O que nós não podemos é ter isso como objetivo de vida, porque isso tira o nosso foco, a nossa energia do que realmente vale a pena. Senão vai ser tempo perdido. Simples assim, não adianta fugir dessa realidade. A caridade e a humildade, sim, são títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, estão com frio e com fome, e vais, curvada sob o peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Eu me inclino diante de ti, quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que confiam em Deus, Ele dá o reino dos céus. Paciência com o sofrimento, né? E tu que és moça, pobre criança devotada ao trabalho, às voltas com privações, por que esses pensamentos tristes? Por que chorar? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno, em direção a Deus. Aos pequenos pássaros o Senhor dá o alimento. Tem confiança nele, que não te abandonará. O ruído das festas e dos prazeres do mundo faz bater teu coração. Gostarias também de enfeitar tua cabeça com flores e misturar-te aos felizes da terra. Dizes que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores sem conta estão escondidas sob essas roupas bordadas, quantos lamentos são abafados sob o ruído dessa orquestra alegre, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Lembrando que isso daqui foi escrito em 1863. Então, nós podemos colocar aqui, ó, os ruídos das festas, as roupas bordadas, as carruagens passando, as orquestras alegres. Nós podemos, que é uma aparência de alegria e de felicidade, e não uma real alegria e felicidade, porque por trás desses véus tem muitas lágrimas. Pode reparar, gente. Repare em pessoas reais, não em pessoas que você conhece só pela internet. Em pessoas que você só vê na rede social. Pessoas reais, que você tem acesso ao real sentimento dela. Olha sinceramente e tenta
E observa se o dinheiro, a riqueza, o status, todas as coisas que são proporcionadas pela felicidade terrena, né, pelos bens materiais, felicidade entre aspas, pelos bens materiais, olha e observa sinceramente se essas pessoas realmente estão felizes. Se o dia a dia delas é de paz, é de tranquilidade, ou é de lágrimas e dor. Não tô falando que sempre é assim, mas tô falando que lágrimas e dor existem em situações que nós achamos que não, que nós temos a ilusão de que tá tudo maravilhoso, que a gente queria ter a vida igual daquela pessoa. E ao contrário também. Quantas pessoas com dificuldades financeiras são mais felizes, muito mais felizes, vivem melhor, vivem em paz, vivem com alegria, muito mais do que pessoas riquíssimas. Eu já vi muito isso com os meus próprios olhos. Já convivi com isso muito tempo, o tempo todo. Durante vários anos eu vivi mergulhada num ambiente em que isso era muito nítido. Então, é bem isso aqui mesmo. É difícil, não é fácil. Não é fácil. Você vê, no caso aqui, né, no exemplo que tá dando aqui, ver as pessoas passando, indo pra festa, e você não tem dinheiro nem pra comer direito. É muito difícil mesmo. Mas, se a gente for olhar com verdadeira fé essa situação, a gente vai enxergar isso aqui, ó. Cala-te, criança, se soubesses quantas lágrimas e dores sem conta estão escondidas sob essas roupas bordadas, quantos lamentos são abafados sob o ruído dessa orquestra alegre, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza? Permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo da guarda se retire e volte a Deus, escondendo o rosto com suas asas brancas. E te deixe neste mundo com os teus remorsos, onde estarás perdida e terás que aguardar a punição reparadora no outro mundo. Todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis isentos de culpas. Uma lição muito importante aqui e nada fácil. Sermos indulgentes para com as faltas dos nossos irmãos. Ou seja, não julgar, né? Olhar para essas faltas e falar assim, tudo bem, eu também cometo. Lembrando que vós mesmos não estáis isentos de culpa, sereis assim caridosos e humildes. Se sofreis pelas calúnias, curvai a fronte sob essa prova. É uma prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos recompensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez à Terra para ensinar aos homens as leis que eles esqueceram? Isso aqui é uma pergunta retórica, tá, gente? Porque Jesus já veio. E não vai ser assim, vindo novamente, que ele vai mostrar pra gente o que nós precisamos aprender. Aliás, ainda bem que ele não vai vir de novo encarnar na Terra, porque eu acho que ele seria crucificado pelos métodos atuais de crucificação novamente. Infelizmente. Que eu acho que a gente ainda não evoluiu o suficiente para escolher Jesus no lugar de Barrabás. Terá ainda de expulsar os mercadores do templo que desonram a tua casa, que deve ser somente um lugar de oração? Quem sabe, homens, como outrora o renegaríeis. Ah, eu nem sabia que ia estar escrito isso aqui. Acabei de falar que nós novamente negaríamos Jesus, colocaríamos ele numa crucificação que hoje em dia seria diferente, não seria uma cruz real, né, uma cruz, mas se ele voltasse a gente faria de novo com ele o que foi feito naquela época.
As coisas que a gente valoriza hoje em dia mostram que nós estamos numa situação moralmente complicada. Porque as coisas que a gente valoriza são as piores possíveis. E pior que isso está crescendo cada vez mais. A valorização de coisas moralmente muito baixas. Então, se nós valorizamos isso, nós não preferiríamos Jesus. Nós preferiríamos o imediatismo, as conquistas fáceis, a ilusão que era oferecida por Barrabás, né? Nós ainda estamos fazendo isso todos os dias, escolhendo Barrabás no lugar de Jesus. Eu até fiz uma live na Páscoa, na verdade foi um dia antes da Páscoa, sobre isso, sobre a nossa escolha de Barrabás. A questão era, se Jesus viesse de novo, ele seria crucificado? Era uma pergunta. Então, quem quiser assistir, procura no YouTube, porque aqui no Facebook, eu sempre faço ao vivo no Facebook, mas é mais difícil achar, né? Tem que ficar procurando no feed. Então, no YouTube tá mais fácil. Eu vou colocar o canal do YouTube na descrição, como eu tenho feito todos os dias, tá bom? Na descrição desse vídeo aqui. Quando ela tiver salva na minha página do Face, vai estar lá escrito o canal do YouTube para quem quer procurar coisas do passado, né? Coisas que eu fiz antes. É bem mais fácil achar do que aqui. Como outrora o renegaríeis, caso Deus vos concedesse essa graça, e o chamaríeis outra vez de maldito, porque atacaria o orgulho dos fariseus modernos. Talvez até o fizesses recomeçar o caminho do Gólgota, que foi onde ele foi crucificado. Esse item é grandinho, mas vou terminar para não ficar cortado pela metade, tá bom? Vou terminar aqui então a leitura para a gente finalizar o nosso estudo de hoje. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram ouro e joias para fazer um ídolo que pudessem adorar. Vós, homens civilizados, procedeis como eles, pois o Cristo vos deixou sua doutrina e vos deu o exemplo de todas as virtudes, e vós abandonastes tudo, exemplos e ensinamentos. Cada um de vós, com suas paixões, construiu um Deus a seu gosto. Para uns terrível e sanguinário, para outros despreocupado em relação aos interesses do mundo. É aquilo que eu falei antes, hoje, que a gente tem o hábito, a gente ser humano tem o hábito de querer que Deus seja do jeito que a gente acha que ele deve ser. Nós não temos capacidade de enxergar como é Deus de verdade, porque nós não conseguimos visualizar a perfeição. Porque nós somos imperfeitos, então nós não conseguimos imaginar, visualizar, vislumbrar a perfeição de Deus. Então, mas aí o que acontece? Ao invés da gente admitir que a gente não tem capacidade de entender Deus nesse momento, a gente fica achando que Deus tem que ser do jeito que a gente quer. Só que o jeito que a gente quer é imperfeito. E Deus não pode ser imperfeito. Vós, homens civilizados, procedeis como eles, pois o Cristo vos deixou sua doutrina e vos deu o exemplo. Cada um de vós, com suas paixões, construiu Deus a seu gosto, para uns terrível e sanguinário, para outros Deus preocupado em relação aos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o mesmo bezerro de ouro, que cada um adapta a seu gosto e às suas ideias. Então nós estamos fazendo hoje o que o povo fez na época de Moisés. Triste realidade. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos toque o coração de vocês. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Ou seja, fazei o bem com humildade. Que cada um destrua pouco a pouco os altares que levantou ao orgulho. Em uma palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade.
Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que vos oferece tantas provas. Nós viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Sempre que o Senhor vos der uma manifestação mais convincente de sua clemência, o enviado celeste deve apenas encontrar uma grande família, que vossos corações suaves e humildes sejam dignos para ouvir a palavra divina, que ele virá vos trazer. Que o mensageiro apenas encontre no caminho flores depositadas e voltadas para o bem, a caridade, a fraternidade. E então, vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Mas se permanecerdes insensíveis à dor dos espíritos enviados para purificar e renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciências e todavia tão pobre em bons sentimentos, só nos restará chorar e lastimar por vossa sorte. Mas não será assim. Voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então, todos vós que tivermos servido ao cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor sua inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Então, assim finalizamos esse item 11 do capítulo 7 e amanhã vamos para o item 12, ainda no capítulo 7. O item 12 é a continuação desse assunto sobre orgulho e humildade. E depois de amanhã falaremos sobre missão do homem inteligente na Terra. Ó que legal, não vejo a hora. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Repito, quem não conseguiu assistir as outras ao vivo, tá tudo no canal do YouTube, bem mais fácil achar do que aqui no Face, tá bom? Vamos então finalizar com uma prece. Vamos acalmar as nossas emoções, acerenar os nossos pensamentos, buscar conexão com os espíritos de luz que estão ao nosso redor para nos inspirar, para nos ajudar, para nos proteger. Vamos buscar uma conexão com esses espíritos maravilhosos. Essa conexão se dá através de bons pensamentos, boas palavras, bons sentimentos, boas ações, que elevam a nossa vibração e tornam possível a sintonia com esses seres elevados. Que nós possamos, cada um de nós, evitar o contrário, evitar maus pensamentos, evitar maus sentimentos, más ações e más palavras, sejam elas escritas ou faladas, que nós possamos evitar todos esses males, pois com eles nos conectaremos, nos sintonizaremos com aquilo que nos faz mal e alimentaremos o mal desses seres que estão ao nosso redor, que também estão ao nosso redor os seres inferiores que precisam de ajuda. Quanto mais nós nos elevamos, mais nós os ajudamos a se elevar também. E quanto mais nós nos rebaixamos no sentido moral, nós contribuímos, alimentamos a sua baixeza moral também. Então depende de nós, as sintonias que fazemos e também a ajuda que damos a encarnados e desencarnados, porque as nossas atitudes inspiram quem pode aprender conosco. Os desencarnados que nos rodeiam e nos ajudam a nos conectar com aqueles que podem nos ajudar. Que tenhamos um ótimo dia, um dia cheio de alegria, de gratidão, em paz. Que assim seja. Até amanhã. Gabi, você tá aqui, que bom ver você aqui. Então, pessoal, agradeço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, até amanhã.